Eu sou Rafael Ribeiro, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, que tem o objetivo de fazer você aprender matemática. Essa é a aula 3 sobre o estudo das equações. Se você não assistiu às aulas anteriores, eu sugiro que você pause esse vídeo e que vá lá conferir as duas aulas, porque nós vamos precisar de conceitos que nós abordamos lá e nós vamos utilizar nessa aula. Então, vá lá, dê uma conferida e venha depois para cá para esse vídeo. Para você que já assistiu, vem comigo, vamos tentar entender mais um tópico sobre esse assunto. Vamos lá. Equação do primeiro grau com uma incógnita. Tá? Agora, a gente sai daquele campo do geral, estudo geral das equações, e vamos para estudar esse tipo de equação em específico, as equações do primeiro grau, com uma incógnita. A definição é a seguinte: é uma expressão em que o grau da incógnita é 1. Isto é, o expoente da incógnita é igual a 1. Podemos representar uma equação do primeiro grau de maneira geral, da seguinte forma: ax igual a b. No caso acima, x, esse x aqui, é a incógnita, ou seja, é a letra que a gente quer determinar na equação. Ou seja, o valor que devemos encontrar. E a e b são chamados coeficientes da equação. O valor do coeficiente a, desse a aqui, deve ser sempre diferente de zero. Nessa definição, a gente tem dois tópicos que é necessário que a gente preste atenção para a gente entender o que significa, tá? Então, assim, falar em equação do primeiro grau, a gente já imagina algo desse tipo, tá? Porque, olha, de maneira geral, as equações do primeiro grau podem ser escritas dessa forma. É um número multiplicado pela letra, pela incógnita, igual a um outro número. Tudo bem? Toda equação do primeiro grau pode ser escrita dessa forma. A outra é que aqui na definição falou-se em grau. Olha só, o grau da incógnita, ou seja, da nossa letra, é 1. Ora, e aqui mesmo explica, isto é, o que é esse grau da incógnita ser 1? É o expoente da incógnita tem que ser igual a 1. Então, assim, como é que a gente vai determinar o grau de uma equação? Com uma incógnita. É só a gente verificar qual é o valor do expoente dessa incógnita. Então, aqui, por exemplo, olha, você olha a incógnita x, embora não apareça, mas existe um expoente 1 aqui. Por quê? Porque todo elemento elevado a 1 é ele mesmo, então não vai alterar. É aquela história, se eu tenho aqui, quero calcular essa potência, x elevado a 1, isso é igual a x. Então, não apareceu nenhum expoente aqui, a gente já vai dizer que é 1. Então, olha, como o expoente é 1, então essa equação é uma equação do primeiro grau. Se o expoente fosse 2, seria uma equação do segundo grau. Se o expoente fosse 3, seria uma equação do terceiro grau e assim por diante. Muito bem. E também não esqueça um detalhe, que entre o número e a letra, lembra que esse a e b são coeficientes, ou seja, representam números, existe uma multiplicação entre esse número e a nossa incógnita, tá? Perfeito. E, então, esse é o grau. Para determinar o grau da incógnita, né, da equação, é só a gente olhar o valor do expoente dessa incógnita, tá? Da incógnita, da letra. E outro tópico importante é dizer assim, olha, o valor, aqui diz que o coeficiente A, tá? O coeficiente A deve ser sempre diferente de zero. Por quê? Que o A tem esse valor que multiplica a incógnita, que é o A, tem que ser diferente de zero. Porque veja bem, ó, vamos substituir no lugar do A o zero. Ficaria 0 vezes x igual a b. Perceba uma coisa, se nós fizermos essa multiplicação de 0 vezes x, vai dar 0. Tá? Todo número multiplicado por 0 é igual a 0. E ficaria 0 igual a b. O que acontece quando a gente faz essa multiplicação? A letra, a incógnita, ela some. Então, para que haja equação, lembra, a gente só vai ter uma igualdade, né? Então, para que haja equação, a gente precisa que tenha uma incógnita, uma letra na sentença. Aqui, se o A for 0,
fizemos a multiplicação, não vai ter letra, certo? Não vai ter incógnita. Então é por isso que o número que multiplica o x ele tem que ser diferente de zero, tá certo? Muito bem. Aqui embaixo a gente precisa entender agora os elementos que compõem uma equação do primeiro grau, com uma incógnita. Veja bem. Então veja, já que nós consideramos os elementos a e b como coeficientes da equação, ou seja, são valores, são números, e o x como sendo a incógnita, tá? Veja bem, então isso aqui satisfaz, né? Tem letra e números, né? E tem o símbolo de igual. Então isso é uma equação. E é do primeiro grau porque o expoente aqui é 1. Tá certo? Bom, veja bem, tudo que fica à esquerda do sinal de igual, da igualdade, nós vamos chamar de primeiro membro, tá? E tudo que fica à direita do sinal de igualdade, do sinal de igual, nós vamos chamar de segundo membro da equação, tá? Então isso aqui é importante. Por quê? Quando a gente for fazer a resolução, for aprender, vai ser interessante. Vocês vão começar a ver eu utilizar esse... Tá trocando. Normalmente eu digo, olha, nós vamos mudar de lado da igualdade. Mas, vez ou outra, a gente usa a nomenclatura formal, né? Olha, vou mudando o elemento tal de membro. Aí você tem que saber, né? Do segundo para o primeiro membro. Então, isso aqui vai ser importante a gente conhecer, tá? Pois bem, seguindo aqui. Olha só os exemplos de equação do primeiro grau. Bom, olha só, esse exemplo A está exatamente como a forma geral de expressão da equação do primeiro grau, né? A forma geral. É um número multiplicado pelo x igual a outro número. O número 4, como não tem a multiplicação entre esse número e a incógnita, vai ser vezes 4 vezes x igual a 7. Certo? Mas essa aqui, por exemplo, é 3y mais 3 é igual a 0. Isso aqui também é uma equação do primeiro grau, porque a gente consegue, através de artifícios que a gente vai aprender no método de resolução, a forma geral dela vai ser assim. Essa equação é equivalente a essa, tá? A forma geral dela é se representar essa. Ó, 3 vezes y igual a menos 3. Tá? É a mesma... a forma geral da equação do primeiro grau dessa equação aqui. Essa outra letra C também é uma equação do primeiro grau. E a forma geral dela está aqui, eu coloquei representada. É menos 5 vezes x igual a 7. Tá? Então, aqui a gente vai ter que fazer algumas manipulações, tá? Algumas contas, tá? Reorganizar essa equação, a gente vai obter a equação do primeiro grau na sua forma geral. Tá? Aqui também, ó, n sobre 3 menos 8 igual a 19. A forma geral dela, perceba, é um número fracionário, não importa, 1/3 vezes n igual a 27, mas está naquele padrão. Só que qual é a diferença? A incógnita aqui é n, né? A letra e não x. E a incógnita, por exemplo, na letra B, em vez de ser x, a incógnita é y, não importa. Isso aqui é uma equação do primeiro grau na incógnita x. Isso aqui é uma equação do primeiro grau na incógnita y, equação do primeiro grau na incógnita x e equação do primeiro grau na incógnita n. Tá certo? Muito bem. Agora, olha só, aí você pode me perguntar, mas me dá exemplos de equações que não são equações do primeiro grau. Sim. Olha, não são equações do primeiro grau com uma incógnita, que é o que a gente está estudando, né? Essa equação, essa aqui, x ao quadrado ou x elevado a 2 igual a 10. Por que não é do primeiro grau? Por causa do expoente 2. Não é? Isso aqui vai ser uma equação do segundo grau. Tá? Aqui é aquela situação do zero, né? 0x igual a 8. Lembra, o coeficiente que multiplica o x não pode ser zero, porque a incógnita vai sumir. Então não vai ter equação, vai existir apenas uma igualdade. E aqui, olha só, 5y ao cubo, ou y à terceira, igual a 80. Novamente, ó, o expoente aqui, expoente 3, isso aqui não vai ser uma equação do primeiro grau, e sim uma equação do terceiro grau. Aqui, n ao quadrado igual a n. Não pode ser equação justamente por causa do expoente. Mesmo que aqui você me diga, olha, mas o expoente não é 1? Mas aqui tem um expoente 2. Nesses casos, vai valer
o expoente, o maior expoente da letra, da incógnita. Então, nesse caso, vai valer o 2. Então, essa aqui vai ser uma equação do segundo grau, tá? Muito bem. E essa aqui? 3x mais 2y igual a 11. Aí você pode me perguntar, mas e aí, Rafael, olha, o expoente aqui é 1 e aqui também é 1. Essa equação não é do primeiro grau? É. Só que veja bem, isso aqui é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, a incógnita x e a incógnita y. E nós estamos estudando as equações do primeiro grau com uma incógnita apenas, tá? Então, embora seja uma equação do primeiro grau, mas não é com uma incógnita, é uma equação com duas incógnitas, então não vai valer. Bom, a gente tem esse pequeno exercício para a gente praticar o que nós aprendemos agora. Aí veja com atenção e também vai valer os conceitos da aula passada. Vamos lá. Considerando U igual a Q, ou seja, o nosso conjunto universo é igual ao conjunto dos números reais, ou seja, o universo, os elementos que podem ser substituídos na nossa incógnita são elementos racionais, são números racionais. E a equação 2x mais 5 igual a 19 determine. Letra A, o primeiro e o segundo membro, respectivamente. Qual vai ser o primeiro membro da equação? Lembra? Você olha para o sinal de igual, tudo que está na esquerda é primeiro membro. Então, você vai e escreve aqui, como é respectivamente, então é o primeiro membro. Então, vai ser... Eu vou colocar aqui esquematicamente, tá? Então, o primeiro membro, vamos colocar, o primeiro membro vai ser 2x mais 5. Esse é o primeiro membro da equação. E o segundo membro vai ser só o 19, né? Só tem o 19, ó, do lado de igual, à direita. Só o 19. Pronto. Tá aí. Bem tranquilo. E a letra B é que é a raiz da equação. Aí não esqueça, a raiz da equação vai ser exatamente o elemento, tá? O elemento que vai ser substituído no lugar do x, que vai tornar a sentença verdadeira, tá? Então veja bem, como é que a gente vai fazer isso, já que a gente não conhece não conhece o procedimento de resolução padrão das equações de primeiro grau? Muito simples, olha só. Lembra que a gente vai ter que substituir no lugar do x, tá? Números racionais, já que o conjunto universo é o conjunto de números racionais, ou seja, tanto os números naturais, os inteiros, as frações, os números decimais, os decimais infinitos e infinitos periódicos, todos eles são números racionais, podem ser substituídos no lugar do x. Aqui que você vai pensar assim, para não perder tempo ficar atribuindo valor ao x e perder muito tempo. Muito simples, olha. Eu sei que 2x, tá? Olha só, vou usar aqui o piloto vermelho. Olha só, 2x, 2 vezes x, tá? Não esquece que existe a multiplicação, mais 5 é igual a 19, tá? Olha só o que a gente vai fazer aqui. Aqui, perceba que essa multiplicação vai se gerar um resultado, tá? E que quando eu somar com 5, o resultado dá 19. Então, olha só, qual é um número que eu somo com 5 e o resultado vai dar 19? Você pode pensar dessa forma. Vai ser o 14, concorda? 14 mais 5 é 19. Ora, então, o que vai acontecer? Eu sei que 2 vezes x tem que dar 14. Aí, olha só qual é a pergunta. Qual é o número que multiplicado por 2 dá 14? É o 7, né? 2 vezes 7, 14. Pronto. Então, olha só. 2 vezes o 7 mais 5 é igual a 19. Isso é verdade, concordas? Então, já que é verdadeiro, isso é verdadeiro, tá? A gente já fez 2 vezes 7, 14. 14 mais 5, 19. Então, uma igualdade verdadeira. Portanto, qual vai ser a raiz da equação? Então, a resposta vai ser x, só determinar o valor de x. O x vai ser 7.
Pronto. Está determinada a raiz. Beleza? É só isso. Muito bem. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo com seus amigos e seus familiares e de comentar aqui embaixo se você está gostando das nossas aulas e dar sugestões também para a gente trazer o conteúdo que você está querendo que a gente fale aqui no canal, tá certo? Então, eu agradeço desde já a atenção de todos, um grande abraço e até a nossa próxima aula.